Fala galera, tudo bem? Hoje no nosso Papo de Quinta nós vamos falar sobre a tão comentada Lei 14.611 de 3 de julho de 2003. É uma lei que foi promulgada agora, tratando aí de alterações da consolidação das leis do trabalho, em que se prevê a equiparação, a igualdade de salário entre homens e mulheres. Baita assunto inovador desde 1988, hein, Renan? Tudo bem, meu irmão? E aí, cara? Olá, pessoal. Que coisa, né, bicho? Uma baita de uma lei que foi promulgada agora aqui, em que se prevê a alteração do artigo 461 da CLT, né, e alguns outros dispositivos da consolidação das leis do trabalho, prevendo aí algumas questões envolvendo a equiparação salarial entre homens e mulheres. Essa lei privilegia lá o artigo 5º, inciso 1º, se eu não me engano, da Constituição Federal, que fala da igualdade entre homens e mulheres. Particularmente, eu tenho uma série de reservas, viu, com relação a essa norma. Não que eu seja puxando a bandeira dos feministas, dos machistas, nada disso. Mas você vai ver que, ao fim e ao cabo, é uma lei que não precisava existir, tá? Tendo em vista o fato de que o artigo 5º, nesse dispositivo que fala da garantia de igualdade entre homens e mulheres, ele é de aplicação imediata, não precisaria de uma norma para que se prevesse. Mas eu não vou adiantar esse papo não, tá? É um papo de quinta, mas não tão de quinta assim. Então vamos lá. Essa legislação, ela altera lá os parágrafos 6º e 7º da Consolidação do Trabalho e passa a prever o seguinte, olha, no parágrafo 6º, nas hipóteses de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, então vamos abrir um parênteses importante aqui, serve só para garotinha? Só para menina, equiparação entre mulheres e homens? Não. Serve para qualquer tipo de discriminação que fundamente a diferenciação salarial. Outra disposição que é vazia, tendo em vista o fato de que isso já está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, como a gente aprendeu no catecismo, é uma norma de eficácia plena. Então ela já estava ali perfeitamente aplicável. Ela pode ser restringida em alguma medida, mas é uma letra que não precisava existir. Tá? Então vamos lá, na hipótese de discriminação por motivos de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta o seu direito de ação de indenização por danos morais consideradas as especificidades do caso concreto. Então, primeiro parênteses, outro parênteses que se abre aqui. Muita gente está falando na rede social aí na internet que é um dano moral presumido pelo fato da mulher ou desses outros atores aqui sociais terem sofrido um desnível salarial. Não, mentira. Não há nenhuma presunção relativa de que o fato de que eventualmente exista uma diferenciação salarial gere um dano moral presumido. Nada a ver. O que está dizendo aqui é expressamente, como também diria o artigo 5º, que não há presunção do abuso de direito. Correto, Renan? Correto. Aqui o que está se dizendo é que, se no caso concreto você conseguir comprovar que o fato de você ter um salário menor foi uma discriminação, você terá dano moral. Não precisaria existir esse texto também. Porque a legislação civil 186, 187, 927, 944 do Código Civil e o 223G da CLT, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro inicial do dano moral, ele já diz expressamente isso aqui, que o dano moral ele pode ser aferido de acordo com o grau aí, né, da lesão. Então, não há uma presunção absoluta de que os casos que geram diferenciação salarial por si só gerem um dano moral. Não há uma presunção absoluta e nem uma relativa. Não presume-se nada. É como se não existisse o texto. Esse texto você poderia dar um Ctrl+X e jogar na lixeira, que ele não serve para nada na legislação. Ele dá um indicativo político, um norte, de, olha, vamos enaltecer, vamos privilegiar a ausência de discriminação, mas tecnicamente falando, do ponto de vista do intérprete da legislação, é vazio. Essa questão, Luiz, eu acho o seguinte, essa questão aí que você está tratando dos danos morais, exatamente porque já previa no Código Civil essa reparação pelo dano moral, é só pro leigo ver e achar bonito, é só para assustar.
Eu vejo só Isso como um aí. susto, uma tentativa de assustar o empregador para quando ele olhar e falar: meu Deus, agora eu vou ter que pagar dano moral para aquela pessoa, para aquela mulher que efetivamente recebe menos. Mas é aí que tá, tem toda uma questão que gera em torno disso daí. Não é só o fato dela ganhar menos. Sim. Aí entra na questão do caput do 461, que a gente já pode, inclusive, até a gente já pode entrar nessa questão. Que precisa demonstrar que há efetivamente o mesmo trabalho para o mesmo empregador na mesma localidade, com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica. Se nenhum desses requisitos forem comprovados, simplesmente é como se isso não existisse. Isso não mudou nada. Não mudou nada. Isso tá lá Esse desde esse é o grande 1953. ponto. Ó. Então, pra gente ilustrar pro nosso ouvinte aqui, pro nosso telespectador que você tá falando, o que foi alterado não é que você, por exemplo, nós dois somos advogados. Eu sou mulher e o Renan é homem. Pelo simples fato de nós dois sermos advogados, nós temos que ter o mesmo salário automaticamente. Nada disso. Por quê? Porque mesmo com essa alteração legislativa advinda aí da Lei 14.611, de 3 de julho de 2023, o que não mudou o conceito de atividade descrito no artigo 461 da CLT. Então, pouco importa o cargo que você ocupa. Se o legislador e o governo federal que fez aí a sanção desse instituto tivesse realmente a intenção de trazer alguma mudança efetiva nesse cenário jurídico, alterar-se-ia o conceito jurídico do artigo 461, tirando toda a polêmica envolvendo a atividade, a função para cargo. Entenda-se, advogado homem, advogado mulher, pouco importa a atividade que façam, tem que ganhar a mesma coisa. Não é isso que o Renan acabou de dizer para você. O que ele está te dizendo é que tem uma corrida de obstáculos para você no artigo 461 da CLT, para você preencher, pular todos esses obstáculos para só então você ter direito a essa equiparação salarial. Vamos listar, Renan? Olha aqui, o artigo 461 da CLT, eu até imprimi, tá? Para não esquecer nenhum ponto aqui, que são bastante itens, são muitos itens que você tem que pensar, olha. Para você ter direito à equiparação salarial, você tem que ter, olha, sendo idêntica à função, ou seja, se o Renan, que é homem, quer ter... Para eu equiparar meu salário com ele, ele bate os pregos verde, amarelo, azul e branco enquanto advogados. Eu, enquanto mulher, eu tenho que bater os pregos verde, amarelo, azul e branco para ter o direito ao mesmo salário. Se ele bate um prego vermelho que eu não bata, não tenho direito à equiparação salarial. Seja eu sendo não binário, homossexual, mulher, índio, tico-tico no fubá, não importa. O conceito do legislador em que nada foi alterado com essa lei, ele trabalha com o caractere função, atividade efetivamente exercida, pouco importando a nomenclatura do cargo, ressalvado os casos de profissão regulamentada, que é a nossa, desse exemplo, evidentemente. Idêntica função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá ao salário igual, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Já tinha essa previsão que proibia distinção salarial entre homens e mulheres antes dessa lei que entrou em vigor aqui agora no dia 3 de julho de 2020. Percebe que como já não valia nada, esse dispositivo e nada é a mesma coisa? Só esclarecendo que serve tanto para o homem quanto para a mulher ou para qualquer pessoa. Pouco importa o gênero, como a pessoa se enxerga do ponto de vista sexual. Isso sempre é uma pista falsa que se colocou. Tá? Então, e o 461 vai além, ele fala, olha, para o trabalho de igual valor, para os fins desse capítulo, o que é o trabalho de igual valor? Ele vai conceituar. É o feito com a mesma produtividade, ou seja, mesmo o Renan sendo advogado e eu sendo advogada, querendo equiparar o salário com ele, eu sendo mulher ou qualquer outra coisa, se o meu trabalho, se a minha produtividade for inferior a dele, eu não terei direito à equiparação salarial. Se nós não tivermos a mesma perfeição técnica, ou seja, se o trabalho dele for mais caprichoso que o meu, eu não terei direito à equiparação salarial. E nem você.
Porque só por uma questão, que às vezes a pessoa tem maior produtividade, porém a perfeição técnica não existe, né? Ela tem uma maior produtividade exatamente porque a qualidade não é... É uma coisa da atrelada à outra. Por exemplo, se você tem uma formação técnica superior à minha ou vice-versa, na medida em que você tem uma formação técnica superior, você tem melhores condições de exercer aquela atividade com melhor expertise, com mais expertise. Então, evidentemente, o seu trabalho terá uma perfeição técnica maior do que a minha. Tá? E ainda mais, não basta ter a mesma perfeição técnica, a mesma produtividade, mesma perfeição técnica, trabalhando no mesmo empregador, como eu já disse. E ó, o tempo do paradigma, que é o Renan aqui, no emprego, não pode ser superior a 4 anos. Então, se o Renan, que é homem, ou... ele já está trabalhando como advogado nessa empresa há mais de 4 anos da data da minha contratação. Eu fui contratado 4 anos. Justifica-se a discrepância salarial. Pouco importando se você é mulher ou homem, tá? Pouco importando o seu gênero. O legislador aqui na redação anterior do 461 da CLT, que essa parte foi inserida pela reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, de novembro de 2017, ele inseriu esse conceito de veterano e novato no emprego. Antigamente, a legislação ela só considerava o conceito de veterano e novato na função, no cargo. Na atividade, melhor dizendo. E além disso, então, ó, o cara ele tem que ter se ele tiver um tempo superior a 4 anos, ele não serve de paradigma. E ainda, a diferença do tempo na função não seja superior a 2 anos. Então, veja o outro obstáculo que você tem que superar. Homem ou mulher, repito. No mesmo empregador, mesma perfeição técnica, fazendo as mesmas atividades, você tem que ter menos de 4 anos de diferença no emprego que o seu paradigma, seja ele homem ou mulher, e você tem que ter menos de 2 anos na atividade com a qual você quer equiparar os salários. Se o Renan ele entrou nessa atividade, começou a bater os pregos verde, amarelo, azul e branco, há 2 anos e 1 dia antes que eu não tenho direito à equiparação salarial, sendo eu do sexo feminino, do sexo masculino, ou do não binário, ou que não me identifico com nenhum desses sexos. Entende? Então, além disso, como se esvazia, né? Nem tudo que reluz é ouro, além disso, existe um entendimento consolidado, né, Renan, sobre esse assunto no Tribunal Superior do Trabalho, lá na súmula 6 do TST, que traz também uma série de outros requisitos, de obstáculos que você que acha que tem direito de equiparação salarial tem que superar também. Não é, Renan? Se tiver plano de cargos e salários registrado no Ministério do Trabalho, ou feito por acordo coletivo com o sindicato, agora a partir de novembro de 2017, que o acordo coletivo se sobrepõe à lei. Precisa nem essa formalidade de registro do Ministério do Trabalho, sob pena de pôr a minha mão à palmatória, dou como certo que se tiver um acordo coletivo, pouco importa se tiver registro no Ministério do Trabalho. Se tiver descrito na norma coletiva evolução salarial por faixas de salário, acabou a equiparação salarial para você, parceiro. Porque você tem um plano, quando você entra na empresa, você já tem você sabe onde você vai entrar e como você vai chegar, quando você vai chegar. Então você tem um plano de faixa salarial de 4 em 4 meses, de 8 em 8 meses, de 10 em 10 meses, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, promoção por merecimento e por tempo, né? Por longevidade no trabalho. Isso tudo afasta, esvazia por completo esse item do artigo 461 da CLT alterado aí pela legislação de julho de 2023. Não tô querendo desanimar você, tá? O que eu tô aqui te mostrando é a realidade. É a realidade. É o que ninguém tá te dizendo nesse papo de quinta, que a gente vai dizer tudo pra você. O que estão jogando é a areia no seu olho, pra você cair numa pista falsa e achar que isso aqui não é nada governamental, viu? Não tô puxando sardinha pra um e puxando pro outro. Isso não é o objetivo, esse não é o objetivo do canal aqui. No sentido de, agora as mulheres agora têm o costume de falar, depois que surgiu toda essa polêmica, depois do Dia das Mulheres, que foi colocado em pauta o projeto de lei, e agora que foi sancionado, as mulheres têm o costume de falar, agora nós teremos igualdade de salário com os homens. Mentira, é uma baita de uma narrativa
falsa. A gente só quer demonstrar que isso já existia. Já existia. Se você tinha se você sentia, não a questão, não digo nem de discriminação, mas se você sentia que você fazia exatamente a mesma atividade, não só mulher, como homem, como qualquer pessoa, sentia que tinha a mesma atividade, fazendo a mesma perfeição técnica, entrando em todos aqueles requisitos do qual o Luiz já passou, e mesmo assim seu salário é inferior, era só entrar com uma reclamação trabalhista que certamente você ganharia. Porque o que se diz, o que se entende com essa lei, essa frase é muito importante que eu vou dizer agora, ó, Ana, para você fazer um corte aí, olha. Não precisa cortar, é isso mesmo que eu tô falando para você aqui, ó. Todo mundo achava que com o advento dessa lei 14.611 de 2023, as mulheres teriam um alçamento salarial automático em comparação com o salário do homem, que em tese tem o mesmo cargo. E o que se descobriu não é isso. Há, em verdade, uma falsa premissa de alteração legislativa que não existiu de fato. Todas as previsões legais que embasavam eventual equiparação salarial entre homens e mulheres, ou até mais de homossexuais e qualquer outro tipo de pessoa de gênero, envolvendo qualquer tipo de gênero humano, e mais, tratando ainda de etnia, origem, idade, raça, sexo, cor, nacionalidade, já estavam expressamente previstos no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 461 da CLT. Ou seja, a inovação legislativa trazida pela Lei 14.611 de 2023, com todo respeito aos que pensam em sentido contrário, é vazia. E ainda, voltando, fechando esse parênteses... Ela tendo esse nome de igualdade, ela foi nomeada como igualdade salarial entre homens e mulheres. Já existia. Ela, na verdade, ela não inovou nada. Basicamente falando, resumindo tudo, ela não inovou nada. Só um adendo à questão que a Constituição Federal ela já previa essa garantia das mulheres, sem distinção de nada. No artigo 5º, no inciso 1º, já falava de iguais direitos e obrigações. No artigo 7º, no inciso 20, já falava da proteção do mercado da mulher, sim, mediante incentivos, né, específicos. Sim. E no inciso 30, que ainda fala, né, que são cláusulas pétreas, que é proibição de diferença de salário de exercício de funções. Além disso, na CLT tem um capítulo específico próprio de proteção do trabalho da mulher. Artigos 372 e seguintes. Ou seja, tem um capítulo inteiro só de proteção do trabalho da mulher, inclusive desde falando... Desde os anos 50 lá, viu? Não é nada novo, não. Pois é, então faz um tempinho aí, né? Uma inovação importante, Renan, que eles trouxeram aqui nesse parágrafo 7º, é que essa alteração é importante, mas também muito difícil de ser aplicada. Essa aqui é louvável, essa parte, tá? Olha, o parágrafo 7º diz aqui, ó. Sem a previsão das penalidades previstas no parágrafo 6º, que é aquela que eu falei que cabe dano moral se você tiver... Cabe dano moral, não. Cabe equiparação salarial se você tiver diferenciação salarial e desde que preenchido todos os requisitos do artigo 461 e da súmula 6 do TST... A multa aplicável, ela teve uma dobra. Antes ela era fixada pelo salário mínimo, um valor inexpressivo. Era 50% do teto da Previdência. Da Previdência Social. E agora ela corresponderá a 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ou empregado discriminada, elevado ao dobro em caso de reincidência, ressalvadas combinações legais. Aqui uma grande questão, olha... Também é outra coisa que tem gerado muitas dúvidas aqui. Primeira delas, essa multa aplicável, ela é automática quando se decorre de uma equiparação salarial prolatada numa sentença? De forma alguma. Não. O juiz do trabalho, embora ele tenha uma competência, a competência na justiça significa divisão de trabalho. Então, ó, o meu trabalho começa aqui e acaba aqui. O do Renan começa ali, onde acaba o meu e o dele segue adiante. Então, a divisão do trabalho na forma do artigo 114 da Constituição, embora ele seja responsável por tutelar, processar e julgar todas as demandas decorrentes da relação de trabalho, ele não tem competência administrativa para que, investido do poder de polícia, ele aplique multas administrativas ao empregador. Então, se o empregador ele descumpre a norma e ele tem esse descumprimento
reconhecido numa ação trabalhista, o juiz do trabalho ele não pode aplicar a multa automaticamente em você, Renan, que descumpriu a norma. Ele tem que, no máximo, oficiar a autoridade do Ministério do Trabalho para que, também num processo administrativo que tem que ser assegurado contraditório e ampla defesa, verificar se houve o abuso de direito e aí, na dupla visita, se não tiver arrumado o cenário, ele sanciona esse empregador nessa multa que pode chegar a 10 vezes o salário. Que pode ser esses 10 vezes do salário, sempre lembrando que a média salarial nacional é de um salário mínimo, às vezes a base de cálculo anterior pode ser até maior em alguns casos. Aí que vem a grande polêmica também. Se tem o critério da dupla visita e a sentença judicial que transitou em julgado, será que ela traz uma presunção absoluta da infração administrativa? Eu entendo particularmente assim, existem 2 posicionamentos que podem ser levantados. Posicionamento A, que sim, porque já foi aferido pelo órgão jurisdicional a existência de um ilícito trabalhista. Ou B, não, porque se a questão era duvidosa do ponto de vista jurídico, ou seja, se o trabalhador precisou fazer uma comprovação de todos os requisitos do 461 da CLT para só depois disso, se ele conseguisse desvencilhar do ônus, ter o direito à equiparação salarial, é presumível, então, que não houve o abuso de direito matemático que prevê a CLT para que o fiscal do Ministério do Trabalho autue essa empresa. Então, se ele já teve a correção lá, raciocina comigo, se ele já teve a correção do ilícito através do processo trabalhista, já quitou, não tem a dupla visita que gera é um requisito para se aplicar a multa. E outra, como o fiscal do Ministério do Trabalho ele vai conseguir aferir todos os requisitos do artigo 461 da CLT para só então lavrar a multa? Será que o fiscal do Ministério do Trabalho ele tem essa atribuição de aplicar multa nesse caso específico aqui? Particularmente entendo que não. Por quê? Porque ele não está investido de jurisdição. E a aplicação do artigo 461 da CLT, em todos os seus aspectos, só é destinada ao julgador do Poder Judiciário. Então, ele verificando que tem essa infração, muito provavelmente o empregador melhor assessorado, ele terá subsídios para invalidar isso, ou então ele vai ter que instaurar a instância, como se diz na linguagem da CLT. O fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho, não do Ministério Público do Trabalho, ele tem que representar na justiça o empregador, instaurando a instância, ou seja, abrindo um processo de ofício para que seja apreciado o contraditório em ampla defesa. Quais as chances disso acontecer num país em que não se vê fiscais do trabalho, porque é um país de dimensões continentais e o número de fiscais é muito menor que o de juízes. Nós vivemos numa era em que é preferível ter mais juízes que fiscais. Não é uma crítica, é que ainda o número de juízes é muito pequeno quando se tem uma cultura de fomento ao litígio. E quando você, como Luiz, nossa, é uma cultura de fomento ao litígio? Óbvio que é. Tanto assim, olha a legislação que foi feita aqui totalmente desnecessária. Isso não está fomentando um litígio? Está fomentando um litígio muitas vezes. É errado a mulher ou o homem procurar equiparação salarial? Óbvio que não. Ele deve procurar efetivamente. Mas tem que ter bastante segurança de que, quando você for entender que o seu direito está sendo violado, procurar o seu advogado de confiança para que você não vá buscar lã e volte tosado. Não é porque as outras normas da reforma trabalhista que foram colocadas pelo governo da ocasião, não foram revogados, inclusive no ponto da sucumbência. Então o trabalhador ele tem que estar bem atento e muito bem orientado, né, Renan, por um advogado especialista na área, para que ele não vá buscar lã e volte tosado. Porque se ele está afirmando aqui que ele tem uma equiparação salarial, por exemplo, eu sou advogado júnior e você é advogado pleno. Seletista, evidentemente. Se for PJ, como agora o STF já disse que não pode pedir vínculo de emprego para quem é advogado pessoa jurídica, o nosso papo é estéreo aqui praticamente. Mas no mundo de caras, onde que tudo parece... enfim, estão desdizendo tudo que a gente aprendeu até hoje, por isso da minha revolta, entendeu? Não é que essa norma específica, não. Cada dia que passa, o direito do trabalho, os direitos sociais, vem ficando cada vez piores, né? A própria justiça negando a essência do direito do trabalho da forma como nós aprendemos. Isso vai dando uma machucada, sabe, Renan?
Perdi até o que eu estava dizendo. Então, se você não tem essa orientação do advogado especialista, você pode ser condenado a pagar um honorário de sucumbência, porque se o Renan é um advogado pleno e ele ganha 10 mil dinheiros por mês, e eu sou um advogado júnior que tem uma atribuição menor e ganho 3 mil dinheiros por mês. Se eu não conseguir comprovar, ou 5 mil dinheiros por mês, para dar um exemplo redondo aqui, se eu não conseguir comprovar meu direito, se eu ganho, porque pelo fato de eu ganhar 5 mil dinheiros por mês, eu ganho mais do que o percentual do benefício previdenciário que está na reforma trabalhista, eu serei condenado a pagar entre 5 e 15%, 5 e 20% do valor do pedido que eu fizer de equiparação salarial. É um valor importante, que muitas vezes, sendo a justiça dos desempregados ainda, a justiça do trabalho, muito respeitosamente, por vários motivos, né? Porque a média do contrato de trabalho é de 8 meses no Brasil ainda, porque não existe uma norma que garanta aí a estabilidade ou a garantia de emprego, né? Tendo em vista até que a Convenção 58 do OIT não foi ratificada, agora recentemente pelo Supremo Tribunal Federal disse que o decreto lá da Presidência da República, à época do Fernando Henrique, é válido, ainda que a forma não seja melhor, ele validou isso daí. Então, assim, é uma baita de uma pista falsa. Então, minha gente... Só colocando essa questão agora da lei em si. Não, a gente não está falando que não exista essa discriminação ou algo do tipo. De fato, estatisticamente, as mulheres elas realmente ganham menos do que o homem. Porém, o que a gente está querendo tratar é demonstrar que isso já existia desde antes. Só que para você conseguir, os requisitos, eles são um pouco difíceis de serem comprovados. Muito difíceis. Mesmo sendo independente, aquela questão, independente de sexo, raça, nacionalidade, tudo mais. Se você demonstrasse já desde lá de trás que foi um ato discriminatório, que é uma prova diabólica, que é muito complicada. Muito difícil. Como é que você comprova que você teve o seu salário é menor porque você é do sexo feminino? Teria que vir você é homossexual para falar, não, realmente ela recebia menos porque ela é mulher. Impossível. É uma prova diabólica. Difícil de se fazer. Ou seja, o que essa lei aqui, a gente está querendo demonstrar que ela, no meio jurídico, ela não tem nenhuma diferença. Sentido. Porque ela não inova nada. O que ela trouxe é um mecanismo de garantia, por assim dizer, uma ação considerando essas multas, tudo mais, só para o leigo ver e falar, nossa, agora eu vou conseguir ganhar aqui 10 vezes meu salário se eu comprovar. Mas antes você já conseguiria ganhar uma indenização. A diferença é que ninguém conseguia porque é uma prova diabólica. Não, mas eu entendo, assim, e só... Recapitulando essa questão que você falou, é muito importante. Veja bem, eu concordo com o que o Renan está dizendo, evidentemente, que no Brasil ainda existe, não no Brasil, só no mundo inteiro. Por uma questão de cultura. Isso, culturalmente. Se fosse fácil, já tinham resolvido antes. As pessoas do sexo feminino ou as pessoas que possuem uma identificação de gênero diferente do padrão, eles, em alguns casos, ilegais, eu acho, eles têm uma discriminação salarial e uma dificuldade de alocação em determinadas atividades. Não é usual você ver mulheres em determinadas atividades e homens em outras atividades. Isso é cultural e não é a abordagem cultural de certo e errado que importa pra gente nesse vídeo. O que nós estamos dizendo é justamente isso, que sob o ponto de vista jurídico, tudo que está se dizendo nessa lei já estava previsto na Constituição Federal de 88, na CLT desde os anos 50, né? E várias convenções da Organização Reforma Trabalhista, que já mudou mais do Trabalho, que também estão previstas, estão internalizadas aqui pelo nosso ordenamento jurídico. As mulheres foram obrigadas a trabalhar desde sempre, da mesma forma que o homem, e elas têm todo o direito de ter a ascensão social igual aos homens. Todos têm que ter a mesma oportunidade de ascensão social. E o que define isso é a capacidade de trabalho de cada um. Agora, achar que a lei trouxe alguma inovação, a premissa é falsa. E por que se todo mundo está achando que essa inovação ela veio para ficar? Porque na propaganda fala-se que as pessoas que exercem o mesmo cargo têm direito à mesma faixa salarial. E o que a norma diz é que, para as pessoas que exercem a mesma atividade, ou seja, que batem os mesmos pregos, desde que preenchidos todos os requisitos do artigo 461 da CLT e da súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho, você poderá ter direito à equiparação salarial.
e que também o dano moral que está prometido aqui nesse dispositivo do parágrafo 6º e 7º do artigo 461 da CLT, eles não são nem relativamente presumíveis. Eles são praticamente impossíveis de serem demonstrados. Então, o vídeo de hoje é basicamente para te esclarecer nesse sentido, tá? Para te dizer que não existe ouro na ponta do arco-íris nesse caso, mas são flocos de milho. E na dúvida, você procura sempre o seu advogado de confiança para você não cair em ciladas. Hoje em dia é muito importante você estar bem assessorado de pessoas que só façam isso, para que você não entre em ciladas jurídicas, porque nem tudo que reluz é ouro. Tá? Então esse é o recado de hoje. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Renan. E Obrigado a você. até o próximo episódio. Até mais, pessoal.